Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Que possamos fazer uma oração do Pai Nosso, pedir a paz de Jesus em nossos corações, agradecer a grande oportunidade de estar nessa casa, agradecer aos mentores, ao irmão Roger, irmã Lúcia, ao nosso amigo Francisco, a Jesus e principalmente a Deus, pela oportunidade de tantos conhecimentos, de amor, de aprender, de nos desenvolver e de nos tornar sempre melhor a cada dia, né? Então nós temos muito a agradecer e como num hino de louvor e gratidão nós dizemos: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. E assim sempre é. Hoje nós vamos falar então da mediunidade nos animais e a telepatia. É um tema bem controverso, inclusive para aquelas pessoas que estudam muito, mas nós vamos falar ao que nós pesquisamos, o que nós refletimos e o que o coração fala. A minha companheira de trabalho, a Maristela, ela não pôde estar, então ela me enviou algumas pesquisas para contribuir, né? Nós vamos começar a falar de Jesus. Jesus diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? É interessante Jesus porque o tempo dele de ensinar sempre foi a natureza. E em todos os ensinamentos, e nesse especificamente, ele pede que a gente observe as aves do céu. Porque um mestre que trouxe o amor à terra pede que observemos a natureza e os animais. Em outro momento ele diz: olhai os lírios do campo. Então ele está nos dizendo para observarmos a natureza, porque na natureza estão muitas respostas. É através da natureza que Deus nos fala. E para falar um pouco da mediunidade dos animais, eu trouxe aqui então a andorinha, que é uma pombinha, mas a gente vai fazer de conta que é uma andorinha. Eu vou falar um pouquinho da andorinha, né? A andorinha lá do Ártico. Ela é um animalzinho assim que pesa talvez um pouquinho mais de 100 gramas apenas, né? Um pequenino pássaro. Essa andorinha, ela é símbolo de migração a longa distância. A mais longa migração anual já registrada em qualquer animal. Nenhuma outra espécie conecta as duas regiões polares, empregando tão sofisticada estratégia quanto esse pássaro. Então, essa andorinha, ela tem 100 gramas, ela sai do polo ártico e vai até na Antártida. Ela é um animalzinho ou ser da Terra que faz o maior processo de migração de um ponto ao outro. Ela atravessa vastas regiões marinhas, experimenta bruscas mudanças no ambiente, vence enormes desafios
mas sabe aproveitar as oportunidades que surgem nos locais. Pensa uma travessia que essa avezinha faz, né? Mas ela é muito, muito inteligente. Ela reconhece as correntes marítimas, as correntes dos ventos e muitas mais coisas das quais nós nem imaginamos que ela saiba. É impressionante o que uma andorinha é capaz de fazer. Embora ela seja muito pequenina e leve, a andorinha do Ártico é uma heroína. Eu, sinceramente, achei ela o máximo. Achei ela muito heroína. Ela é absolutamente comprometida consigo mesma e com os seus, com o grupo que viaja com ela. Ela sai lá da Groenlândia e elas se dirigem aqui para o sul, na Antártica, e retornam ao ponto de origem, percorrendo em média 71 mil quilômetros. Essa andorinha faz. E sem sofrer danos, indo e voltando. A andorinha vive em média 30 anos. No curso de sua vida, suas migrações podem somar 2,2 milhões de quilômetros. Muito mais rápida do que um jato, né? Isso é suficiente para ir e voltar 3 vezes a Lua, ou dar 60 voltas ao redor do planeta Terra. E depois dizem que os animais não são muito inteligentes. É um feito impressionante para um pássaro que pesa 100 gramas. Ela voa em média diária de 520 a 670 quilômetros dia, aproveitando sistemas eólicos globais predominantes no período. Então ela reconhece, ela sabe e ela conhece os sistemas dos ventos. Mas não só isso. Para que ela consiga efetuar essa viagem de ida e volta, ela sabe direção e sentido. Ela faz sempre o mesmo percurso. Então ela vem contornando a Europa, desce na África, até chegar na Antártica. Ela sabe exatamente o caminho que ela tem que percorrer. E olha que ela não tem GPS, né? Ou talvez tenha um GPS muito mais avançado. E é interessante que nós, se ela é dotada de tudo isso, imagina nós, seres humanos. E nós estamos tão necessitados de GPS, que quando não temos o GPS nos assustamos. E cadê o nosso senso, sentido de localização que temos? Então nós precisamos pensar em algumas coisas, né? Essa migração, ela revela a sintonia que essa andorinha tem com os elementos cíclicos da natureza. Para fazer isso, ela precisa estar em sintonia com as estações, com o clima e com os ventos. Aprendemos que o voo migratório da andorinha exige apurado senso de orientação e de navegação. Afinal, ninguém vence 71 mil quilômetros sem habilidades e faculdades especiais. Ou seja, ela, os animais, também são dotados de muitas e muitas faculdades especiais. Muito mais do que nós imaginamos. Então, ela conta com múltiplos recursos sensoriais que lhe fornecem indicações seguras sobre localização, intensidade e duração diária da luz solar, movimento das estrelas, fases e ciclos da Lua, ciclo das correntes marítimas. Ela consegue identificar diferentes odores no ar, referenciais geográficos no solo e, surpreendentemente, mecanismo que a torna capaz de enxergar o campo geomagnético da Terra. É pouco? As faculdades que ela tem.
Então Jesus diz: olhai os pássaros do céu. Se uma andorinha tem todas essas faculdades, nós, seres humanos, não a temos? Ou temos e nós as embotamos? De um modo semelhante, as aves migratórias, o ser humano também é equipado com uma série de recursos biológicos, psíquicos e anímicos que o torna apto a enfrentar ao longo de sua vida imenso de conjuntos, situações muito mais complexas do que aquelas enfrentadas pelas andorinhas, ou que então nos paralisa e nos bloqueia. O que bloqueia todas essas capacidades anímicas, psíquicas que Deus nos dotou? Aonde está e por que nós bloqueamos toda essa sensibilidade de perceber não só o mundo físico, mas toda a natureza e o mundo dos espíritos? O que nos bloqueia de ter intuição, telecinésia, teletransporte e tantas outras faculdades que um pequeno animal tem. Então nós vemos aqui, que nós temos ainda pouco autoconhecimento acerca de nós mesmos, porque o nosso olhar está voltado sempre para os outros. Isso nos impede muito de desenvolvermos as nossas capacidades anímicas, E nós perdemos muito a conexão com a natureza. Nós deixamos de viver o jardim do Éden, porque nós desejamos dominar o Éden. Nós desejamos dominar os animais, as plantas e tudo do qual nós deveríamos fazer parte. E quando nós perdemos essa conexão com Deus e com tudo que Ele representa, que é a natureza, os nossos sentidos também vão ficando mais restritos. Porque o homem, infelizmente, ele passou a se sentir dono maior, melhor do que os outros seres que estão em evolução também no planeta. Então nós vamos falar um pouquinho das faculdades anímicas, O ser desfruta de maior liberdade em relação ao corpo, agindo mais com o espírito liberto. Então, quando nós agimos com o nosso espírito liberto dos grilhões emocionais, dos grilhões de pensamentos equivocados, dos grilhões dos quais nós mesmos nos colocamos, e nós agimos com a alma e o coração, os nossos sentidos vão se aumentando e se dilatando. Nós passamos a ter uma intuição profunda e um equilíbrio na vida, nas coisas, e um sentimento de percepção de tudo e de todo, e nos sentimos inseridos nesse mundo. A comunicação intuitiva e telepática permite acessar a consciência dos nossos pets, e então compreender como ele está fisicamente, emocionalmente, como se sente com determinadas pessoas, outros animais, o que querem, o que precisam e o que não gostam e o que gostam. Sabiam que nós podemos desenvolver uma comunicação telepática uns com os outros? Nós podemos desenvolver uma comunicação telepática com os nossos pets e saber exatamente o que eles pensam, porque essa comunicação telepática, ela não necessita de sons. E como os animais também são espíritos de Deus em evolução, eles possuem uma consciência. Então, nós nos comunicamos de consciência para consciência e passamos a compreender através de ondas telepáticas e estabelecer contato e sintonia com aqueles a quem amamos. Por mais que isso pareça coisa de outro mundo, para aprender a comunicação intuitiva, não é preciso nenhum requisito
além de saber que os animais são seres completos e dotados de corpo emocional, físico, mental, energético e espiritual, que têm essências diferentes e personalidades únicas. Então, para a gente desenvolver isso, a gente já sabe. Então, é possível, né? É necessário apenas respeito a esses seres e vontade de se conectar com eles. Então, é possível nós desenvolvermos, sim, a comunicação com os nossos pets. Às vezes, são coisas simples, né, que os pets demandam. Como eles podem nos comunicar que não estão felizes com a forma da cama está e como eles gostariam que fosse. Tudo isso nós podemos desenvolver através da comunicação telepática. Os animais também têm clareaudiência e clarividência. Já perceberam que os animais muitas vezes sentem os espíritos? Eles latem por nada, eles se encolhem de medo, né? Eles têm muitas expressões das quais eles veem os espíritos. Então, eles têm essa faculdade também de vidência, assim como nós temos. A única diferença é que não é que eles não percebem, eles têm dificuldade de comunicação entre nós. Então, nesse sentido de não poder passar a mensagem que eles recebem dos outros seres, é que muitos não os encaram como médiuns. Mas eles são médiuns em potencial, né? Veja o que uma única andorinha ela é capaz de realizar, quanta habilidade ela tem, quanta inteligência e sabedoria e habilidade esse animalzinho tem, né? Então, nós homens, nós precisamos compreender que nós fazemos parte da criação divina e como um ser consciente e mais desenvolvido em seu campo energético, a nossa postura com relação aos animais e aos seres deveria ser de cuidado, de desenvolvimento e não de exploração, como ainda é no planeta Terra. É por isso, enquanto estivermos nesse lado em que exploramos todo o ecossistema como se ele estivesse aqui somente para nos servir, é que as nossas faculdades estão ainda embotadas, porque nos falta essa conexão com Deus e conexão com todas as criaturas que também são de Deus. Então eu gostaria de deixar aqui um salmo que diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, aquela pessoa que é justa, aquela pessoa que é correta, ela vai sempre florescer como o cedro, como o Líbano, e nada temerá, porque estará em conexão com o Senhor. E Deus espera esse florescimento, porque Ele nos dotou, como dotou as aves dos céus, as estrelas, os mares. Todos somos criaturas de Deus e que estamos aqui para nos conectar, nos respeitar, nos auxiliar e crescermos juntos de volta à casa do nosso Pai. Que possamos então fechar os nossos olhos nesse instante e fazermos a nossa oração. Pedindo a esse nosso Deus, ao nosso amado Jesus,
nossa querida espiritualidade, nosso mestre Saint Germain, amigo de sempre, nossa querida irmã Lúcia, nosso irmão Francisco e Clara, e a todos os seres da natureza que aqui se encontram, que eles possam derramar as suas bênçãos sobre nossas consciências, e que eles possam nos auxiliar sempre nesta conexão com o nosso Deus Criador, que é fonte de toda a sabedoria, da qual nos dotou de tantos potenciais, muito maiores do que a limitação deste corpo físico, e que nada, nem ninguém, pode fechar a porta que Deus abre quando nossa consciência está em verdade, em tranquilidade, em retidão. Queremos, Senhor, expressar com toda beleza, cada dia mais, tudo que Tu nos dotastes. Queremos alcançar as virtudes, levar virtudes e levar a todos os seres que estão sobre esta terra o respeito, a colaboração, a transformação, a evolução, para que tenhamos novamente o paraíso que Deus criou na terra para todos nós, filhos e filhas dele. Senhor, perdoe ainda as nossas limitações, perdoe ainda os nossos erros, perdoe ainda a nossa incompreensão. Mas conheces a nossa alma, conheces o nosso coração e sabe o quanto desejamos, trabalhamos para nos melhorar a cada dia, e agradecemos profundamente todas as belezas desta natureza que nos circunda, de toda esta espiritualidade. Que as bênçãos de Deus estejam em cada coração e consciência, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Vamos nos preparar então para o passe.